E como que você escolheu o teatro? Você é carioca, né? Sou carioca, nascido e E criado em Jacarepaguá, Taquara, o pessoal da Taquara que tá vendo aí. Isso se aí. inscreve, hein, gente? Se inscreve. Já dá o sininho ali, o like. E aí eu, com 16 anos, eu fui fazer um curso que teoricamente era um curso de modelo, de publicidade e tal, Te mas não... chamaram? Como é que Uma foi? amiga minha que já fazia algum trabalho de publicidade na época, eu estudava aí no colégio, então essa menina, a gente conversava, eu tinha essa vontade, esse interesse de fazer, e aí eu fui para fazer esse curso, só que não era um curso de publicidade, nem de TV, era de teatro. E eu não sabia, fui lá e aí entrei no curso. Era todos os domingos, eu passava o domingo inteiro, de meio-dia às 6, fazendo esse curso. Um ano inteiro fiquei fazendo isso. E aí, cara, eu lembro do primeiro dia que primeiro exercício assim que eu fiz, que o professor, o B, Tem pessoas que marcam, né, nessa são pessoas trajetória, né? que te ajudam no degrau, né? É, Cada degrau você precisa de uma é. ajudinha. Mas aí ele falou pra mim, o exercício era simples, era entrar na sala, você é cego e de repente você volta a enxergar. E aí faz aí qualquer coisa. E aquela sensação de fazer essa brincadeira ali foi tão prazerosa pra mim que eu falei, ih, caramba, eu gosto disso. Eu gosto disso, eu sei fazer, eu entendi o jogo. Até então você nunca tinha pensado em Nunca, foi a teatro. primeira vez que eu fiz qualquer coisa relacionada a isso, assim, né? E aí foi, pô, eu falei, caramba, aí fiquei, aí aquela coisa do bichinho, né, picou, aí já era. Eu fiquei maluco em teatro, então me aprofundei no teatro, comecei a trabalhar no teatro, aí Você morava com seus pais na morava época? com meus pais, e aí quando eu fui, isso foi em 98, mais ou Aí menos, eles falaram, vai em 98. frente. Não, Não foi tão não, simples não foi assim. nada simples. Meus pais são comerciantes, né? Então a estabilidade. Meu pai e minha mãe foram muito tempo funcionários públicos do Banco do Brasil. Então a estabilidade é a maior das premissas lá em casa, né? E se tem uma coisa que não existe no trabalho do ator é a estabilidade, né? Isso Isso que não enlouqueceu, tem, é. né? Completamente a cabeça dos meus pais. Assim, enlouqueceu não, eles foram, enfim, fizeram o papel dele muito bem, aliás, de me pressionar no sentido de não descansar. Se tu quer isso, cara, já viu que o bagulho é difícil. Enfia a cara. E eu tenho um senso de responsabilidade muito grande desde pequeno, então isso me marcou muito. Então eu era muito, né? E aí desde lá Disciplinado. eu tô. Aí quando foi em 2004 eu entrei para fazer faculdade, fiz a faculdade de arte dramática, me Já na formei. área. Mas E até nesse meio tempo você começou não, nesse meio tempo eu trabalhei com tudo que você imaginar. Eu fui professor teatro? de educação física, eu fiz educação Ah, você física se formou também. em educação Eu não física? cheguei a me Mas formar, você fiz fez. 7 períodos de faculdade de educação física, trabalhei muito na área, né? E depois larguei, depois abri loja, virei comerciante, virei projetista de armário, fiz um pouco de Sério? tudo, é. Porque você então deixou meio de stand-by essa carreira Não, a de coisa ator? sempre acontecia junto, só Tá. que sem remuneração, porque eu fazia um teatro amador, eu fazia um teatro de grupo, um teatro de pesquisa que não tinha dinheiro. Então, quer dizer, quando tinha, eventualmente, tinha, era uma merreca para você. E eu usava, obviamente, para gastar na minha vida, mas eu morava com meus pais, então meu custo era baixo. Mas aí, eu já com meus 24, 25 anos, eu entrei para a faculdade e comecei a fazer publicidade. E começou a entrar dinheiro. Aí quando começou a entrar dinheiro, eu abandonei tudo. Falei, agora, isso foi em 2006. Você estava fazendo o que na época? Na época, eu tinha uma loja de armários modulados. Trabalhava com... Ah, a loja era sua. Era minha, do meu cunhado e do meu pai. A gente era uma sociedade de família. E aí a gente. Mas eu era o faz tudo, eu fazia desde o projeto a vender, aí na obra, enfim, um trabalho Fazer, aham. bem puxado, assim. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tô com uma grana guardada, eu vou correr atrás agora só do meu. Dá pra eu segurar, dá pra eu ficar parado esperando algum trabalho entrar. E aí foi em 2006 e de lá pra cá eu nunca mais parei. Que interessante. 2006 até hoje, 2022, eu tô aí, sobrevivendo, graças a Deus. E você também tem experiência internacional na área do teatro também, Tenho, né? cara. Tenho 2 espetáculos internacionais na Inglaterra. Um foi um Ricardo III, um Shakespeare, num festival internacional de Shakespeare, que a gente fez uma coprodução brasileira com a Royal Shakespeare Company, que é
tipo, o Teatro Municipal que a gente tem aqui, que é estadual, que é bancado, lá tem a Royal Shakespeare Company, que é a companhia mais especialista em Shakespeare, a maior autoridade em Shakespeare do mundo são eles, né, obviamente. E a gente foi trabalhar com eles lá, ficamos um mês lá ensaiando com eles, na cidade natal de Shakespeare, que chama Stratford-upon-Avon, que é uma cidadezinha incrível, com cisnes passando pela... Sério? É uma coisa assim impressionante, de linda. E a gente ficou lá um mês trabalhando, foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. Que legal. Era teatro, circo, dança, a gente subia lá no urdimento, pulava lá de cima, era uma coisa maravilhosa. Que legal. Isso foi em 2012, faz 10 anos. Faz 10 anos. Você teve em algum outro país também? Trabalhando não. Em 2013 eu voltei para lá, saí para a cidade de Leicester, na Inglaterra, e participei de um festival de teatro-dança, que a gente fez um espetáculo que chamava Zumbi, um grito de revolução. Você apresentou lá? Apresentamos lá. Em inglês? Era um teatro-dança, então a então. gente basicamente não tinha muitos textos, assim, né? E muitas coisas, quando tinha texto, a gente tinha legenda em telas, né? Mas foi também uma experiência, assim, pô, muito boa. Que legal. Muito, muito Não, e boa. é legal, assim, saber a história, né? E você contando, porque às vezes as pessoas vêm, né? Você lá, né? Da onde veio, como é que chegou, e né? assim, e não imagina, né? Porque tá lá na televisão, tudo que você passou para chegar ali, né? Sim. Então a sua luta, né? O seu caminho, as suas escolhas, as suas decisões, então é bem legal saber, né? Que você trilhou outros caminhos, mas Sim, ainda o teatro caminhou paralelo a tudo isso, O teatro né? é a grande paixão. Eu estou, inclusive, em cartaz em São Paulo, no Sesc Santana, com a peça A Vida Não é Justa, que é um espetáculo com a direção do Tonico Pereira, com a dona Léa Garcia no elenco com o Emiliano Queiroz, que são pessoas que estão completando 70 anos de carreira, 90 anos de idade. Então, o teatro para mim é uma paixão, assim, eu não vou parar nunca. O teatro é uma coisa que eu vou estar sempre voltando a ele, né? E é uma necessidade mesmo, assim. Você começa a ficar meio, ai, eu quero fazer teatro, sabe? E é engraçado isso. Agora, a minha paixão pelo audiovisual também se desenvolveu muito nesses últimos 10 anos, né? Eu agora fiz o meu primeiro trabalho de direção, com a direção do Ajax Camacho, concepção dele, e eu entrei no meu primeiro trabalho como diretor. Então eu sou aquele cara que joga nas 11, Que entendeu? legal. Eu tenho um livro escrito, que eu terminei também de escrever na pandemia. Qual que é? Chama Passional. Já lançou? Já lancei virtualmente, porque quando eu ia lançar entrou a pandemia. Então eu fiz um lançamento virtual, na época foi muito legal que eu consegui fazer autografando as primeiras unidades, então todo o primeiro volume foi autografado. E é um livro que eu tenho muito orgulho de ter feito também, assim. Que também nasceu no teatro. Nasceu a partir de um processo de teatro que não deu certo, mas eu fiquei com um texto e o texto virou um livro, virou peça. É uma ficção, o livro? É uma ficção. E Rafa, e você, então, entre 10 e 11, você vem para Record? Em 2010 eu entrei na oficina da Record de atores, que era um projeto muito bonito do Bom Tempo, Roberto Bom Tempo, com o Leandro Balgratz, que também é nosso coach aqui até hoje, com a Fernandinha, que também é nossa coach. E foi um trabalho muito legal, da onde eu fiquei já contratado, com um contrato de 3 anos na época. Aí em 2011, se eu não me engano, eu faço Rebelde, e depois começo a fazer as bíblicas, José do Egito, 10 Mandamentos, Terra Prometida, e um monte aí, foram 12 trabalhos.